Glória a Deus. Que a paz de Cristo Jesus seja com cada irmão e cada irmã aqui neste lugar, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, manhã abençoada na presença do Senhor. Deus já está falando aos nossos corações nesse lugar e nós podemos nos alegrar diante da sua presença. Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade, mais uma oportunidade que Ele concede às nossas vidas, de estarmos em sua casa, como igreja reunida, para meditar na sua palavra, louvar e engrandecer o teu nome. Nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor deixou para a sua igreja. Eu tenho certeza que Ele se faz presente neste lugar e a cada dia mais essa obra tem avançado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Irmãos, nós queremos dar continuidade à série a respeito da carta de Filipenses, sobre uma nova mentalidade. Aconteceu algo bem diferente comigo essa semana. Eu venho estudando a respeito do capítulo 2, a semana inteira, irmão, conversando com o Wallace, que trata a respeito do capítulo 2, sobre a unidade da igreja, alguns aconselhamentos que o apóstolo Paulo fala, mas hoje, pela manhã, quando eu estava orando, meu coração começou a arder a respeito do capítulo 1. E aí, Carlinhos, não teve jeito. A gente vai conversar um pouco nessa manhã a respeito do capítulo 1. Cheguei aqui ainda a falar com o Wallace aí, falei, Wallace, a gente pula o capítulo 1, vai direto para o capítulo 2, dá volta ali, mas não teve jeito, irmãos. Nós vamos, nessa manhã, conversar um pouquinho a respeito do capítulo 1. A carta de Filipenses, eu sempre comento com os irmãos que acho que é a carta que eu mais gosto. A carta que eu mais gosto, a carta de alegria. Eu vejo ela como uma carta muito viva diante do que Paulo vive no seu ministério. Então, é uma carta que gera até dúvida do que a gente pode comentar, o que a gente falar, porque de tantas preciosidades que tem na carta de Filipenses. Ela expressa de uma maneira muito clara o que o Evangelho, o que o chamado na vida do Paulo fez em sua vida e sua forma de enxergar a vida. E nós queremos nessa manhã conversar um pouco a respeito disso, a partir do versículo 13 do capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão mais encorajados, estão mais corajosos para falar a palavra sem temor. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja e porfia, e outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenção, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que toda maneira, ou com fingimento ou com verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus. Versículo 20: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho. Não sei, então, o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. E tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e alegria da fé, para que o vosso regozijo seja mais abundante por mim em Cristo Jesus.
pela minha nova ida a vós. Pai, nós te louvamos na manhã desse dia. Obrigado, Senhor, pela sua presença maravilhosa aqui em nosso meio, neste lugar. Por essa oportunidade tão maravilhosa, Senhor, de estarmos aqui como igreja do Senhor, reunidos louvando o teu santo nome. Pedimos que por misericórdia o Senhor, mais uma vez, através da inspiração do teu Espírito, ministre a sua palavra em nossos corações, a fim de que saiamos daqui mais um domingo pela manhã, edificados pelo poder da tua palavra, pelo poder do seu evangelho. Que possamos, ó Pai, através do teu Espírito, ter clareza, entendimento, inspiração para ministrar e conduzir essas palavras que serão pregadas, anunciadas aqui nesta manhã, neste lugar, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Irmãos, Paulo, na igreja aos Filipenses, nessa carta aos Filipenses, como foi dito aqui pelo presbítero Wallace na semana passada, ele está preso na prisão em Roma, já próximo ao final do seu ministério. Uma igreja que é marcada por alguns eventos resultantes da palavra de Deus que estava sendo enunciada ali no capítulo 16 de Atos. Nós vimos algumas coisas acontecerem maravilhosas naquele lugar. Essa igreja agora, ela é uma igreja que aprende a amar a vida do apóstolo Paulo, não só diante daquilo que aconteceu, mas uma igreja que entendia a respeito do seu ministério. Paulo chega a dizer que era uma igreja que resolveu sofrer com ele as suas aflições. Quando nós olhamos para o capítulo 16 de Atos, a gente vê que Paulo começa a anunciar, Paulo e Silas, a respeito do Evangelho, falar a respeito da palavra de Deus. Quando a irmã Lídia, não é a Lídia aqui da igreja não, irmã, mas é a Lídia de Atos, ela se converte ao Senhor no capítulo 16, quando eles estavam na beira do rio orando, irmão, anunciando, estudando a palavra de Deus, e ela os convida para entrar em sua casa. Logo em seguida, a gente, decorrendo o capítulo 16, a gente vai ver que existe uma jovem que está possessa, está endemoniada, e ela começa a proferir palavras a respeito do ministério de Paulo. Paulo expulsa o demônio dessa menina no nome do Senhor Jesus, e agora os homens daquela cidade começam a persegui-los, começam a pegar e prendem Paulo e Silas. Durante aquela prisão, aconteceu algo interessante que vai conectar também aqui direto nesse texto, que agora à meia-noite, perto da meia-noite, num texto conhecido, eles começam a orar e a louvar ao Senhor. Aquelas cadeias, aquelas prisões estremecem, e a Bíblia vai dizer que os prisioneiros, eles fugiram daquele lugar. Quando o carcereiro ele se levanta, ele desperta do seu sono, que ele vê aquela situação, que ele seria cobrado, ele estava guardando aqueles prisioneiros. Ele levanta a tua espada e quer se matar diante de todo aquele contexto. Paulo e Silas dão um grito: não faça isso, nós estamos aqui ainda. E começam a anunciar a palavra para aquele guarda, na qual ele diz o que ele deveria fazer para ser salvo. A Bíblia diz que aquele homem, ele encontra-se com o Evangelho através da vida do apóstolo Paulo e Silas, e a sua casa, a sua família recebem ao Senhor e são batizados. E isso acontece na segunda viagem missionária, no capítulo 16 de Atos. Só que quando nós chegamos a respeito desta carta, agora que Paulo envia aos irmãos de Filipe, e especificamente no capítulo 1, nós veremos um contexto que parece não muito comum que Paulo está vivendo e o que Paulo está escrevendo. Paulo ele está próximo de ser julgado, e ele vai dizer até na carta que ele poderia ir até a morte diante dessa prisão que ele está vivenciando em Roma. Ele poderia ser julgado e enfrentaria a morte, que possivelmente aconteceu no momento em que ele estava vivendo a aflição no seu ministério naquela prisão. Só que o texto que ele envia, a carta que ele envia aos Filipenses, e a gente conhece a carta de Filipenses como a carta da alegria. E o que nós podemos perguntar, como que o apóstolo Paulo estava vivendo um momento de açoite, um momento de prisão, um momento de perseguição, e ele envia palavras de ânimo, palavras de alegria a essa igreja na qual ele estava escrevendo. Talvez, irmãos, e nós já podemos contextualizar isso para as nossas vidas, que nos momentos de mais aflição das nossas vidas, nós não temos condições de amparar alguém que está do nosso lado.
nos momentos de mais perseguições da nossa vida, nós não temos condições psicológicas, sentimentais, emocionais, para amparar pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso ministério, da nossa igreja, da nossa família. Por quê? Porque é natural que as adversidades, as perseguições e as coisas que nós atravessamos nos fazem nos reprimir, nos fazem preocupar, nos fazem muitas das vezes abaixar a guarda diante da missão que nós temos que fazer. Mas, irmãos, a vida do apóstolo Paulo, ela nos chama muito a atenção, e eu sempre menciono isso, que quando ele se encontrou com o Senhor na beira do caminho, e o Senhor falou com Ananias para descer para orar pela vida de um homem que tinha se encontrado, o Senhor tinha um propósito. Quando a Bíblia vai dizer que Ananias fala, é aquele Paulo, orar por aquele homem, a Bíblia diz que Jesus falou, é ele que você vai orar. Ananias, quando você orar por ele, tem uma coisa, fala para ele, eu vou fazer algo na vida de Paulo, que eu achei muito interessante, cara. Ele fala para Ananias, aquele homem, eu irei mostrar o quanto ele irá padecer pelo meu nome. Irmãos, isso é fantástico, porque a chamada de Paulo, ela é marcada por algo que não é comum. O evangelho que é anunciado a respeito na nossa vida contemporânea é que se a nossa vida está de cabeça para baixo, que se a nossa vida está caminhando de uma maneira ruim, se as coisas que estão acontecendo na nossa vida estão dando tudo errado na nossa família, que quando a gente se aproximar de Cristo, isso tudo vai mudar. A sua vida vai receber, parece um toque de mágica, muitas das vezes aquilo que é anunciado. Mas na vida do apóstolo Paulo, isso mostra claramente a direção do que Deus chama alguém para ser participante do teu reino. Porque Ele está chamando aquele que era perseguidor, Ele está chamando aquele que perseguia a igreja, que era inimigo da igreja, que era inimigo do próprio Senhor, a qual o Senhor fala, se você perseguir a igreja, você está perseguindo a mim, Paulo. Mas Ele chama dizendo, olha, eu estou te chamando para uma missão. E talvez se fosse um de nós, a gente vai falar, opa, qual é a missão? Estou te chamando por um objetivo. Qual é o objetivo? Estou te chamando porque eu tenho algo contigo. E o que o Senhor tem? Eu estou te chamando, Paulo, porque eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. Irmãos, o Evangelho é a respeito da renúncia que a gente faz das nossas vidas. O Evangelho é a respeito da renúncia de como nós enxergamos a vida. O Evangelho, ele vai falar a respeito de renúncia daquilo que nós idealizamos para as nossas vidas, muitas das vezes, dos sonhos que nós projetamos para as nossas vidas. O Evangelho, muitas vezes, ele vai contra aquilo que nós pensamos que seria o ideal para as nossas vidas, porque o Evangelho, irmão, ele está falando de uma missão maior do que a nossa missão. Ele está falando de algo que vai além daquilo que é individual das nossas vidas. Ele está falando de uma missão coletiva, de um reino que nunca tinha existido antes e nunca haverá um reino igual, porque o reino é eterno. O Evangelho está falando de algo que é muito maior daquilo que nós imaginamos. O Evangelho está nos convidando e nos convida dia após dia de vivermos aquilo que o Senhor quer e tem para as nossas vidas. E aí você vai me perguntar, Diego, mas então quer dizer que o Evangelho só vai me apresentar dor e sofrimento? Será que eu tinha uma vida tranquila, vivia com minha família, sonhava, buscava, projetava, e agora você está me dizendo que se eu aceitar o Evangelho, se eu obedecer essa chamada, tudo na minha vida vai mudar? Depende da forma que você enxergar, depende do jeito que o Evangelho irá te mudar, depende do efeito que o Evangelho irá fazer na sua vida. Paulo escreve aos irmãos, aos filipenses, dizendo, irmãos, antes de mais nada, eu quero que vocês saibam de uma coisa. A prisão que eu estou preso agora, o lugar que eu estou, isso que está acontecendo na minha vida, é nada mais e nada menos um ganho, um avanço, para que o Evangelho avance. Em outras palavras, ele está dizendo
que vocês não se entristeçam com a minha visão, com a minha prisão, perdão, que vocês não se entristeçam com o momento em que eu estou vivendo, que vocês não se entristeçam com a adversidade que eu estou enfrentando, porque isso que eu estou enfrentando, isso aqui servirá como um ganho para que o Evangelho seja anunciado e continue alcançando vidas. E a gente se pergunta como que Paulo conseguia enxergar a vida dele dessa forma, cara. Como que um homem que foi tão açoitado, apanhou, perseguido, conseguia ter alegria no momento de tamanha adversidade? Como que Paulo conseguia enxergar alegria e consolar os irmãos, se naquele momento quem estava precisando ser consolado era ele? Como ele conseguia enxergar um ganho em sua vida, ter alegria em suas palavras, se ele estava próximo de ser julgado para ser decapitado, morto, de uma das piores formas possíveis, irmãos? É porque Paulo entendeu que a sua vida não estava desconectada. Paulo entendia que a sua vida já não era mais um acaso. Paulo entendia que as projeções que Deus tinha na sua vida não eram projeções individuais. Paulo, ele passou a enxergar a vida com a perspectiva de uma teologia bíblica. Paulo, ele passa a enxergar a sua vida com a perspectiva da história da redenção. Paulo, ele passa a enxergar a sua vida, o seu ministério, diante da perspectiva do que o Evangelho vai apresentar para a história da humanidade. É por isso que Paulo, ele consegue deixar a sua vida, os seus sonhos, as suas coisas, de forma secundária, que é claro que pode ser acrescentado diante do que Deus está fazendo na sua vida, mas em primeiro lugar, Paulo entendia que a principal função da sua existência, que o principal objetivo da sua existência, que o principal objetivo do seu chamado era servir a Cristo e anunciar o Evangelho. Irmãos, nós não fomos chamados para que Deus nos sirva. E Paulo, ele vai enfatizar isso constantemente. Sou servo de Cristo. Ele não se apresenta muitas das vezes como apóstolo, mas a gente percebe que Paulo, ele quer mostrar que ele é servo de Cristo, prisioneiro de Cristo, que agora ele abraçou a causa a qual foi chamado. Ele chega a dizer no capítulo 2 de Filipenses, que que a igreja deveria viver empenhada segundo a sua salvação. Paulo, ele chega a dizer que, olha só, a salvação que alcançou vocês, vocês têm que cultivá-la, vocês têm que viver de acordo com a salvação que alcançou vocês têm que produzir frutos que confirmem essa salvação, vocês têm que nutrir a salvação, vocês têm que nutrir, em outras palavras, o Evangelho que chegou na vida de vocês. Então Paulo, irmãos, ele tem um jeito de enxergar a vida de uma forma diferente. Paulo, ele tem uma cosmovisão diferente. E quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando da forma que nós enxergamos a vida. Nós estamos falando da forma que nós enxergamos a história da redenção. Nós estamos falando a forma que nós enxergamos ao Evangelho, irmãos. O que nós temos visto nos últimos dias é um Evangelho, irmãos, que apresenta que o que parece é que Deus vai servir a nós, que Deus vai servir a igreja. O que parece é que nós vivemos um momento de barganha com Deus, que se a gente fizer algo, Deus vai fazer também, uma troca com Deus. Mas Paulo não, ele se coloca como servo, e ele consegue achar alegria porque ele entende que algo de mais precioso que ele recebeu em sua vida foi a sua salvação. Na mesma carta aos Filipenses, ele chega a dizer que a alegria tinha que estar em saber que o nome estava escrito no livro da vida, irmãos. E o que temos pensado a respeito do Evangelho, irmão? E o que temos conduzido o nosso coração a respeito do Evangelho, irmãos? A gente começa a olhar para a vida do apóstolo e a gente pensa, como que Paulo conseguiu chegar numa profundidade tão grande a respeito da sua vida? Ele chega a dizer, irmãos, e nós iremos caminhar
durante o texto que por conta da sua prisão, alguns irmãos foram encorajados a pregar o Evangelho. Por conta da sua prisão, do seu sofrimento, os irmãos foram encorajados a continuar. Ele está dizendo, não fiquem tristes, isso aqui está servindo como ganho. Tem pessoas sendo fortificadas, tem pessoas sendo fortalecidas. Em outras palavras, a postura do apóstolo Paulo fortalecia a fé de alguns irmãos, que talvez não conseguissem enxergar com clareza o que de fato é ser convidado a ser participante desse reino. Talvez o que a vida de Paulo enfrentava, mostrava com as suas ações, a sua alegria em meio à tribulação, estava fortalecendo, encorajando alguns irmãos que antes tinham medo de pregar a palavra de Deus, mas no momento da prisão de Paulo estavam sendo encorajados, irmãos. Estavam sendo fortalecidos, irmãos. Porque pense, se Paulo que está preso, sendo açoitado, próximo à condenação de morte, continue pregando o Evangelho, imagine quem está solto. Quem pode vir domingo após domingo na igreja. Quem pode receber uma célula em sua casa. Quem pode se reunir com liberdade religiosa a adorar o Senhor. Imagina, irmãos. Nós não estamos sendo condenados por pregar o Evangelho ainda. E nós precisamos aproveitar essa alegria do apóstolo para anunciar. Irmãos, é gostoso ser convidado para esse... Irmãos, o quão é precioso o que nós estamos fazendo aqui. Quão é precioso ser escolhido. Ele não nos escolheu somente para nos salvar. Ele nos escolheu para levar a salvação. Ele nos escolheu para levar adiante. Ele não nos chamou para ser discípulos egoístas, que olham para si, que olham para o Evangelho como ganho de suas vidas. É claro que traz benefícios. O Evangelho é capaz de libertar, de curar, de transformar. Isso é benefício, irmãos. Mas são benefícios que irão apontar para a chamada que Ele tem nas nossas vidas. O resultado de transformação não é simplesmente para a gente viver o novo de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias, de forma individual, não. Não. Nós somos chamados para enxergar a vida de outra forma. De ter uma nova visão, uma visão diferente do mundo. O mundo só pensa em conquistar. Parece que a vida vai acabar agora. Não consegue enxergar o reino. Se a gente for perguntar à igreja hoje brasileira, quantas pessoas desejavam que Cristo voltasse hoje? Ia ser complicado. Porque a gente vai falar que precisa fazer isso. A gente vai responder que podia demorar mais um pouquinho. Não está bom do jeito que está. Paulo está dizendo, eu estou pressionado, gente. Ele está dizendo, irmãos, eu estou pressionado por duas situações. Uma que é morrer, que é muito melhor estar com Cristo, e a outra é estar no meio de vocês, que é ganho para a igreja. Olha a pressão. Olha que tipo de pressão. É a tal da dúvida boa, né? Paulo, ele só está enxergando o Evangelho na sua vida, ele só enxerga isso. Ah, Diego, mas Paulo trabalhava, Paulo fazia tenda, Paulo tinha uma vida. A Bíblia, ela vai relatar para a gente, irmãos, aquilo que ela tem para acrescentar em forma do Evangelho nas nossas vidas, em algum detalhe. Mas Paulo tinha uma vida comum, Silas tinha uma vida comum, os discípulos tinham uma vida comum, eles foram chamados, irmãos, a escolher, a priorizar, a enxergar, a tratar como tesouro a sua chamada para a sua vida. E é isso que Paulo está mostrando na sua postura nessa carta.
que ele está dizendo, existe outras pressões na vida de Paulo, é claro que existe. Paulo vivia tensões, em sua vida particular, em sua família, relacionamentos, abriu mão para a obra de Deus, mas o que ele está dizendo aos filipenses, que ele está sobre duas pressões, e as duas pressões envolvem o Evangelho, irmão. Ele está dizendo, eu estou pressionado por duas coisas, eu quero que vocês saibam, mas para mim a melhor coisa é estar com Cristo, mas já que isso não vai acontecer agora, eu vou me dedicar totalmente àquilo que Ele quer que eu faça, que é estar no meio de vocês e continuar fortalecendo a fé dos irmãos. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Esse tipo de amadurecimento, essa postura não acontece de uma hora para outra. Paulo está enviando uma carta para os irmãos que foram participantes do seu ministério diretamente. Ele chega a dizer, olha, quando eu passei necessidade, vocês me abraçaram, vocês foram participantes das minhas aflições. Lá no capítulo 4, não vou roubar esse capítulo não, Wallace, só para a gente entender um pouquinho que é um processo na vida de Paulo que acontece. Ele está dizendo, olha, eu não estou agradecendo somente porque vocês supriram as minhas necessidades, não. Eu estou agradecendo pela mentalidade que foi desenvolvida na vida de vocês. Ele está dizendo, o meu coração ele se alegra, porque quando eu estive necessitado, lá no capítulo 4, vocês supriram as minhas necessidades. Mas o que Paulo está dizendo é que não é por conta dos suprimentos que ele recebeu, não, é pela mentalidade que foi desenvolvida na igreja de Filipos. Porque ele disse, se fosse somente por causa das coisas que eu recebi, não, porque eu aprendi a viver quanto na tristeza, quanto na alegria, quanto na falta, quando está suprido. Paulo está dizendo, durante o meu ministério, eu aprendi a viver toda e qualquer situação. Irmãos, isso é um processo. Paulo não foi de uma hora para outra que ele mudou a sua cosmovisão, a sua forma de enxergar a vida, o seu jeito de lidar com as problemáticas da vida que todo mundo vai enfrentar. Ele não aprendeu simplesmente de uma hora para outra. Ele está dizendo, eu aprendi, irmãos. E se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, tantas coisas que aconteceram na sua vida, sejam de coisas boas e maravilhosas, mas de perseguições, de dores, de prisões, de açoites. E ele foi aprendendo, e ele foi aprendendo, ele foi amadurecendo, ele foi amadurecendo, e ele chega a tamanha maturidade a ponto de estar nessas prisões e escrever uma carta de alegria, estando à beira da morte. Irmão, já caminho para o fim. E o que nos chama a atenção, irmãos, é o quão fácil isso sai da nossa memória, né? O que chama a nossa atenção, e olhando para a vida do apóstolo Paulo, é o quão fácil a gente perde o foco, né? A gente vem, a gente busca Deus, a gente se dedica, a gente quer. E talvez também a gente faz um parâmetro meio fora do que seria a realidade do Evangelho. Às vezes a gente entrega um pouco e a gente acha que está fazendo muito. Parece que é um prêmio ser fiel, né? Parece que, não, sou fiel. Não tenho andado com retidão, meu Jesus. Isso parece que é uma coroa, um prêmio. Na verdade é ganho para a nossa vida. Quanto mais perto de Cristo a gente anda, melhor para a gente. Não é que a gente está fazendo algo para Deus como se, nossa, que filhão eu sou. Meu Deus. Meu Deus. Que a gente tem mania de
de comparação, sabe? Às vezes com o nosso próprio passado, isso é natural, né? A gente está em desenvolvimento. Ou às vezes com pessoas que estão do lado, igrejas que estão do lado, a gente tem mania disso. E aí Paulo chega a dizer que tinha alguns irmãos que estavam pregando contra o próprio ministério dele, cara. Anunciando o evangelho contra o próprio. Está sendo preso? Aquela teologia do fruto do pecado, né? Está passando por enfermidade porque está em pecado, né? Sabe? Então tinha irmãos que faziam isso, olhavam para o ministério de Paulo, zombavam, agrediam, acusavam, perseguiam, usavam a aflição de Paulo para bater nele. Só que tem o seguinte, eles estavam falando a respeito do evangelho. Aí Paulo chega a dizer assim, mesmo que eles estejam fazendo com isso, com interesses próprios, por ambição, pela visão terrena, deixa. O que importa é que o evangelho seja anunciado. Aí Paulo chega a completar, porque enquanto tem uns que fazem de maldade, né, de uma forma covarde, todavia tem outros que fazem por amor, são idôneos, entenderam o que de fato é o evangelho e fazem isso com louvor. Paulo não estava preocupado com quem falava mal, quem estava do lado, quem não fazia direito. Paulo tinha uma visão, Paulo tinha um foco, Luiz Felipe. E nada tirava esse foco dele, irmão, nada. Não tirava, irmão. Apanhava, era preso, acusado, perseguido, mal falado, amaldiçoado. Não perdia o foco. Entendeu o seu chamado. Compreendeu o quão ele era participante desse reino. E ele não perdia o foco em sua missão, irmãos. Que seja a nossa vida dessa forma. Que nós possamos escrever cartas de alegria. Que nós possamos ter palavras de consolação. Que as aflições das nossas vidas não sejam para que o evangelho pare de avançar, ou que pessoas olhem para a gente e falem, mas não é crente, irmão. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, irmão. Vive, não é sobre nós, não é sobre a nossa vida, não é sobre o Ser Rocha, não é sobre Diego, é sobre Cristo, irmão. É sobre Cristo, irmão. É sobre o evangelho. Paulo entendeu bem que a leve e momentânea tribulação que ele passava não se compara com o peso da glória eterna, irmãos. É um abismo. Não chega nem perto, irmãos, que nós vivemos aqui nessa terra. Por isso que a nossa esperança tem que ser eterna, irmão. A gente tem que acordar todo dia de manhã e pensar que pode ser hoje que eu vou encontrar com meu mestre e eternamente vou ficar ao lado dele. Essa é a ambição da nossa vida, esse é o norte da nossa vida, essa é a direção, esse é o tesouro da nossa vida. Nosso sofrimento, nossa dor não quer dizer que ele não está conosco, pelo contrário, irmãos, pode ser ganho para o avanço do evangelho. As suas dores, as suas aflições, as suas mágoas, seus sentimentos, tudo aquilo que você atravessa a tua vida, toda a tua história, irmãos, está fazendo que você aprenda a viver na falta e na bonância, que você aprenda a viver na tristeza ou na alegria, que você aprenda a viver toda e qualquer situação, mas que você saiba que tudo isso pode contribuir e deve contribuir para o avanço do evangelho. Coloque de pé nessa manhã.
tem igual ao seu redor, tudo se faz em seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já